Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje voltamos a falar sobre adoção, um tema importante que interessa a milhares de crianças e adolescentes em todo o país. O CNJ está lançando a campanha #AdotarEAmor. Vai ser um tuitaço nacional. A página do CNJ oferece vários conteúdos para quem quer participar do tuitaço, mas a pessoa, claro, pode preparar o próprio conteúdo. A página também traz o passo a passo para a adoção. A primeira iniciativa é procurar a Vara da Infância e da Juventude da cidade e apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de renda e de residência. Depois, as famílias são avaliadas por uma equipe técnica multidisciplinar do Judiciário para se conhecer a realidade sociofamiliar. Em seguida, os candidatos participam de cursos preparatórios orientados pela Justiça. Eles são obrigatórios, para as famílias, para os pretendentes, e eles visam, acima de tudo, conscientizar dos direitos e das obrigações das famílias que pretendem adotar uma criança, de toda a responsabilidade que existe em cima disso, de todas as consequências que muitas vezes a família, às vezes num impulso, ela quer adotar, mas às vezes ela não tem o alcance das repercussões disso na própria vida ou na vida da própria criança. Então, esse curso ele se presta a isso, a fazer toda essa análise e toda essa abordagem das responsabilidades. A próxima fase é a análise do requerimento pelo juiz. Se aprovado, a família é habilitada por 3 anos e entra para o Sistema Nacional de Adoção. Esse sistema, ele entrou em vigor em 2019, nós fizemos uma grande unificação de 2 sistemas que existiam e não se comunicavam muito, e a partir de 2019 nós podemos ter dados um pouco mais precisos sobre toda a evolução no Brasil, da adoção, inclusive por estados. Então, agora a gente pode fazer estatística, nós podemos ter diagnósticos para implementar políticas públicas voltadas à adoção, e tudo com base nesses dados de pretendentes e também de crianças que são adotadas. Agora é hora de se procurar uma criança de acordo com o perfil definido e com a ordem de classificação da família no cadastro. Se a busca for positiva, começa a fase de aproximação. As duas partes passam por um estágio de convivência de até 90 dias. Ao fim do estágio, os pretendentes têm até 15 dias para propor a ação de adoção. Se a sentença do juiz for favorável, a criança ou adolescente ganha um novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família, e passa a ter todos os direitos de um filho. Roberta percorreu todos esses passos e, de uma vez só, encontrou 4 bons motivos para adotar. 4 irmãos, Ângelo, Ângela, Angelina e Andrelina. A mãe fez a chamada adoção monoparental, ou seja, ela assumiu os filhos sozinha e diz que, a princípio, queria no máximo 2 crianças e exigia que todas fossem saudáveis. Mudou de ideia quando conheceu os 4 irmãos e descobriu que problemas de saúde podem ser tratados ou enfrentados com amor. Eu digo assim, eu fiz muito tarde, eu devia ter feito jamais antes, muito antes, porque é maravilhoso. É uma experiência muito boa e, como eu falei, eu me arrependo de não ter tido essa experiência antes. Não devem protelar mais a vontade. Eu digo que tem que ser feito logo. E tem muita criança precisando, tem muita criança. São cerca de 5.000 crianças à espera de uma família no país. Felipe era uma delas até 1 ano de idade. Foi quando ele teve a sorte de encontrar e de ser encontrado por Andrew e Ivan. O casal gay adotou Felipe 9 anos atrás e a família deu tão certo que agora tem um canal no YouTube para estimular outras pessoas a seguirem este caminho, sejam gays ou não. A gente tem que ser forte no dia, a gente tem que lutar, a gente passa por muitas coisas, realmente, como você disse, mas é assim, a base de amor, foi o nosso maior sonho na nossa vida, foi esse fruto, essa coisa mais
maravilhosa que aconteceu na nossa vida. Então, só tenho a agradecer a vocês pelo espaço que vocês dão para a gente para falar sobre nós. E eu acho que abrindo esse diálogo que vocês abrem, abrindo essa oportunidade, que outras pessoas se sentem também e conhecem o direito delas de constituir família também. Então, são inúmeras pessoas que nos procuram porque não sabiam que era possível e que depois que nós tivemos o canal e começamos a conversar a respeito, entenderam que famílias também são famílias de 2 pais, de 2 mães, crianças que são criadas pelos avós, pelos tios, família onde existe amor, gente. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Glícia Salmeron, presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e também com Emily Marques, assistente social e conselheira do Conselho Federal de Serviço Social. Muito obrigado às duas pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a doutora Glícia. Por que a adoção é um instrumento importante, mas é um último recurso? Falar de criança e adolescente, não há como não se falar do artigo 227 da Constituição Federal e do que assumiu o Brasil como compromisso de garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. E garantir essa proteção é, sobretudo, garantir o direito de todas as crianças à convivência familiar e comunitária. Portanto, antes de falar de adoção, precisamos falar da política de atendimento e da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos básicos de crianças e adolescentes, como prevê e estabelece as diretrizes do Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, a Lei 8.069, que garante esses direitos e, portanto, que primeiro se fortaleça essa política e essa relação, esse vínculo entre a criança e a sua família. E, principalmente, estamos falando das camadas populares da sociedade brasileira. E, Emily, essa premissa tem sido cumprida? Nós, enquanto assistentes sociais no Brasil, temos visto grande parte de desresponsabilização do poder público, poucas políticas públicas, precarização no financiamento das políticas públicas, espaços onde os profissionais estão trabalhando de forma muito precária. Então, a nossa primazia é pelo direito à convivência familiar e comunitária, pela proteção social integral de crianças e adolescentes, mas temos tido dificuldade de estarmos nesse espaço porque vivenciamos um verdadeiro desmonte do sistema de proteção social, Então, antes de a gente falar da adoção enquanto direito, enquanto garantia de uma forma de garantir esse direito à convivência familiar e comunitária, precisamos olhar primeiro para os direitos das nossas crianças e adolescentes brasileiras, E como a doutora Glícia coloca, como que a população mais pobre, periférica, negra, tem sido atingida nesse direito, que esse direito tem sido violado, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito à proteção integral. Então, precisamos avançar, falar de adoção sim, mas falar de toda uma rede de proteção social e de cuidados para que nossas crianças e adolescentes tenham todos os direitos garantidos. E, Glícia, e como garantir esses direitos? Como garantir que essa rede funcione de fato? Bom, primeiro, compreendendo esse processo de descentralização político-administrativa. Segundo, conhecendo a rede de proteção. E na rede de proteção, consequentemente, estão Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos, as entidades de acolhimento institucional e não governamentais que trabalham exatamente com o acolhimento institucional, esse exercício de monitoramento e de identificação da ausência da política que resulta no afastamento da criança da sua família e muitas vezes por quê? Porque os municípios não implementaram o serviço de proteção, ou seja, as modalidades que existem, que são casas-lares, famílias acolhedoras, a própria modalidade de abrigo, e aí o que nós temos é uma regulamentação que já existe, para que isso seja cumprido e compreendido, inclusive pelos gestores municipais, nesse processo de descentralização político-administrativa. A Emily vem, com muita propriedade, trazer a importância de, orçamentariamente, inclusive, se fortalecer esse espaço. Então, quando nós falamos do processo de adoção,
naturalmente nós precisamos compreender o que antecede a esse processo de adoção. Ou seja, por que aquela criança chegou, né, ao ponto de ser tirada da sua família por algum tipo de violência, né, por alguma consequência danosa, e evidentemente que precisa de alguma forma tomar alguma atitude, mas por que é que o sistema não funciona adequadamente para se fortalecer aquela família? A Glícia falou sobre a responsabilidade dos municípios nesse assunto, mas é só dos municípios, os governos estaduais e o governo federal tem alguma responsabilidade, tem um papel? Sim, com certeza, né? O poder público, ele tem um papel pactuado, né? Então nós temos as questões que são responsabilidade do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, mas nós vivenciamos um processo de desmonte e de enfraquecimento de todas as políticas públicas, né? Nós estamos, inclusive, né, OAB e Cefes inseridos num espaço importante de controle social, que é o CONANDA, né, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, onde a gente tem feito diversas recomendações e denúncias desse processo de desmonte. Então, essa responsabilidade, né, ela é compartilhada, mas precisamos olhar para os diversos serviços, e não só para a vara da infância, que é algo que a gente fala muito quando a gente fala de processo de adoção, que é onde inicia o processo. Mas antes disso, como que está toda a rede de proteção social das crianças? Então, Glícia citou alguns, né, serviços, mas assim, a gente precisa pensar nos centros de referência de assistência social, que são os CRAs, que estão atuando no fortalecimento de vínculos no território, nos centros de referência especializados de assistência social, que são os CREAs, que já vão lidar com a violação de direitos, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, enfim, vários centros de referência de direitos humanos, para quando essa situação chegar na vara de infância e juventude, e aí especificamente falando, né, sobre adoção e outros processos de proteção social, toda a rede já atuou, já conheceu aquela situação, né? Pensamos juntos no desfecho de o que seria melhor para aquela criança, para aquele adolescente, e podemos, com tranquilidade, né, atuar num processo que é tão difícil, que é um processo de destituição do poder familiar, né? E que uma das situações, né, seria essa, né, da adoção. E Glícia, digamos que a rede funcionasse às mil maravilhas e que todos os esforços tivessem sido feitos para a reinserção da criança na família. Quando é que se percebe que o rompimento é definitivo e que a criança precisa mesmo de adoção? Quando é o caso de se entrar com um processo de destituição do pátrio poder? Veja, primeiro, cada criança que é acolhida, que é institucionalizada, ela deve ter um plano individual de atendimento. Esse plano individual de atendimento, ele deve conter, né, toda a evolução desse processo desde o acolhimento até as tentativas de reinserção dessa criança na sua relação com a família biológica. Esse tempo não pode ser um tempo longo também, né? É preciso que, junto a esse processo, outros serviços funcionem a contento. A exemplo, um pai e uma mãe que é drogadito, né? Que tem problemas com droga. Quem é a outra pessoa da família, quem é os avós, né, um irmão mais velho, com quem nós vamos conversar e para onde serão encaminhados aquelas pessoas da família que são responsáveis pela criança. Há um prazo, mas o prazo do ser humano, assim como é de vida e de morte, não é definido. Então, mas há uma equipe técnica que deve trabalhar de forma multidisciplinar para que se identifique a necessidade ou não da destituição do poder familiar. Então, na verdade, é por isso que existem as audiências concentradas também. Isso é outra ferramenta extremamente importante. E, nesse aspecto, o judiciário evoluiu muito e tem cumprido, né, na medida do possível, apesar de nós não termos, né, em todas as comarcas uma vara específica, uma vara especial só para processos relativos a crianças e adolescentes,
isso é uma discussão que também se faz, né? E também se faz a discussão de fortalecimento da equipe técnica, né? Não só dentro do Poder Judiciário, mas também nos órgãos que trabalham no processo de execução, ou seja, trabalham nos municípios. A gente tem que trabalhar de todas as formas e se utilizar de todas as medidas de proteção, mas tudo isso é uma relação transversal. Ou seja, o judiciário não pode trabalhar de forma isolada e o executivo não pode trabalhar de forma isolada. É por isso que há necessidade de que a rede de proteção, né, trabalhe junto com o sistema de justiça, ou seja, o sistema de garantia trabalhando junto com o sistema de justiça. Quem é que faz parte do sistema de garantia? É fundamental que os conselhos dos direitos, que são os órgãos formuladores e deliberadores da política pública, possam ter condição de também estar inseridos nesse processo, nessa discussão. Emily, falando especificamente sobre a adoção, há uma diferença muito grande entre a quantidade de crianças aptas para a adoção e a quantidade de famílias que esperam uma criança para adotar. Por que isso e como resolver essa equação? Sim. É muito importante, né, essa pergunta, porque as pessoas falam, mas por que demora? Por que essa conta não fecha? Então, por um lado, a gente tem, né, um número de crianças que estão acolhidas institucionalmente, mas que não estão destituídas do poder familiar, e como a gente falou até aqui, a nossa primazia, né, a garantia do direito, né, da família biológica, do convívio, né, a primazia da família de origem, mas temos também aqueles casos onde o poder familiar já foi destituído, essa criança está pronta, né, para adoção, para ir para a sua família, né, para ter esse direito à convivência familiar e comunitária. Só que a gente vivencia no Brasil diversas questões que são estruturais. E o racismo é um deles, né, é um dos elementos estruturantes da nossa sociedade. E aí, quando os pretendentes, os postulantes de adoção, decidem o perfil da criança, geralmente são crianças que não correspondem à realidade das instituições de acolhimento, né? Então, as adoções interraciais são adoções muito difíceis de serem realizadas, né? Então, as crianças que são negras, os grupos de irmãos, as crianças com deficiência, são essas crianças que muitas vezes ficam durante muito tempo no abrigo, né, na instituição de acolhimento, porque não são essas, né, não é esse o perfil idealizado pelos casais ou pelas pessoas que pretendem adotar. E os cursos, né, os programas preparatórios para os postulantes de adoção, que é uma das práticas, né, exercidas nessas fases da adoção, são muito importantes para a gente promover essas reflexões entre esse abismo, entre o filho e a filha ideal, né, e a criança que existe, né? Então, essa conta não fecha, porque são muitas adoções que são preteridas, existe um perfil preterido, um perfil relacionado somente à questão étnico-racial, né, e as questões vinculadas a demandas de saúde, né, deficiências, e a gente reflete, né, quando a gente tem uma gestação biológica, né, isso a gente não tem como escolher, né, a gente constrói socialmente nossa maternidade, nossa paternidade. Na adoção, isso ocorre, né, no sentido de a gente tentar corresponder o máximo possível para que não ocorra uma devolução, né, para que a gente consiga construir esse vínculo gradualmente com uma equipe, né, sendo acompanhado, com estado de convivência de qualidade, com cuidado, planejado, mas ainda vivenciamos toda uma cultura patriarcal, machista, racista e extremamente desigual, né, de determinadas crianças, né, já são consideradas que não seriam as adequadas para serem inseridas e conviver em família. Isso é uma realidade muito triste e que a gente precisa, enquanto sociedade, promover uma reflexão para que essa conta feche. Bem, esse é o segundo programa que a gente faz sobre esse assunto. Fizemos um cerca de 40 dias atrás, voltamos ao tema agora e, com certeza, vamos voltar mais ainda neste ano e outras tantas vezes quantas as necessárias, porque é um tema complexo, muito amplo e de uma importância fundamental. Por hoje, eu agradeço a participação de vocês duas. O nosso tempo está esgotado. Foi uma ótima entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação, portanto, de Glícia Salmeron,
presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também a participação de Emily Marques, assistente social e conselheira do Conselho Federal de Serviço Social. E agora o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aposta no chamado Dia do Encontro. O objetivo é incentivar a adoção tardia no estado. O encontro é um momento que usa a emoção para aproximar as famílias que desejam adotar e as crianças e adolescentes aptas a serem adotadas. A prática foi vencedora do Prêmio Inovare 2020 na categoria Tribunal e, em 3 edições, já resultou na formação de 15 novas famílias, além de outras 4 em estágio de convivência. Neste ano, por causa da pandemia, o tribunal estuda como realizar o encontro sem comprometer a saúde de todos. O Tribunal de Justiça de Pernambuco comemora o sucesso do Programa de Entrega Responsável Acolher. A iniciativa viabiliza a entrega voluntária de bebês para a adoção, um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas que expressam o interesse da entrega são encaminhadas ao Poder Judiciário. A partir daí, a Justiça busca uma nova inserção familiar para a criança e oferece amparo psicossocial para quem fez a entrega. Assim, mulheres que muitas vezes já sofreram abandono pelo pai da criança e pela própria família, têm uma chance de seguir a vida com dignidade. E a criança adotada fica a salvo de situações de perigo e vulnerabilidade. E o Tribunal de Justiça do Pará mantém o programa de apadrinhamento afetivo Conta Comigo. Uma série de vídeos estimula a aproximação entre a sociedade e as crianças e adolescentes que estão em instituições de acolhimento. Assim, madrinhas e padrinhos podem se tornar referências afetivas na vida de afilhados e afilhadas para construir e manter vínculos duradouros. O objetivo final é proporcionar experiências positivas que promovam o desenvolvimento e a autonomia das crianças e adolescentes. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Na última semana, o plenário do CNJ aprovou uma nova resolução que traz diretrizes para remissão de pena por estudo e por leitura. O normativo estabelece, para o cálculo de antecipação da liberdade, 3 tipos de atividades educacionais realizadas durante o período do encarceramento: educação regular, práticas educativas não escolares e leitura. Para ter direito à remissão de pena, o preso tem que cumprir os critérios estabelecidos pela norma do CNJ. Essa resolução foi tema de um post nas redes sociais e despertou bastante interesse por lá. Na semana passada, também falamos sobre a sanção da lei que institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e que tem o objetivo de auxiliar a identificação dos fatores de risco a que mulheres vítimas de violência doméstica estão sujeitas. O questionário deve ser aplicado preferencialmente pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência, ou então pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário. Essa é uma medida de proteção do Estado às mulheres, pois evita o agravamento da violência e o seu resultado mais brutal, o feminicídio. Veja o teor dessa nova lei nas redes sociais do CNJ. E para finalizar, nessa semana, comemoramos o Dia da Memória do Poder Judiciário. Essa data celebra o patrimônio cultural construído pela Justiça desde o Brasil Colônia até os dias atuais. Os órgãos do Poder Judiciário mobilizaram seus museus, arquivos, memoriais, bibliotecas e outros setores relacionados ao tema para fazer o resgate dessa história. E você pode participar. Acesse o destaque no Instagram do CNJ e teste os seus conhecimentos sobre a história da justiça brasileira. Por hoje é só, até mais! Quem acompanha o Link CNJ conhece bem o nosso quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela.
E a juíza Maria Luísa Rangel, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai contar uma história especial. Tem a ver com a adoção, mas de uma forma diferente. Maio de 1996, zona rural do município de Sem Peixe, leste de Minas Gerais, nasce Fernando, primeiro e único filho do casal, Antônio e Maria. Os pais eram pessoas absolutamente simples, simplórias, mas simplórias, daquelas pessoas que vivem na roça, que não tem contato com nada, daquela senhorinha que chegava de chinelinho de borracha rasgado, preso no preguinho, com uma sacolinha de plástico debaixo do braço na audiência, não sabiam nem conversar, não olhavam para as pessoas para falar, eram aquelas pessoas que a gente aqui em Minas, diz que é matuta. E o filho do casal, tão esperado, chegou com muitos problemas de saúde, teve de ser internado. A pastoral da criança na igreja dessa cidade pequena, para ajudar esse casal, passou a orientá-los em relação a isso, porque a mãe ficou com uma perturbação, a criança nasceu muito prematura, ela precisava de um atendimento hospitalar, os pais moravam numa comunidade muito longe, eram muito pobres. Então, o que a pastoral fez? Acionou um casal da comunidade para que desse suporte para esse casal. A situação ficou assim. O casal pobre, Antônio e Maria, voltou para a roça porque precisava trabalhar. O casal escolhido para dar suporte, que morava na zona urbana, tinha carro, era rico, cuidava de Fernando no hospital com a promessa de devolver o menino quando ele tivesse alta. E veio a alta, mas o casal rico ficou com a criança na cidade. A alegação era de que o menino ainda precisava se fortalecer antes de voltar para a roça. 1 ano se passou e os pais biológicos não podiam visitar o filho, porque o casal rico não permitia. Eles tomaram um amor tão grande por esse menino que eles não conseguiram mais abrir mão daquela criança. E aí eles passaram a criar uma série de empecilhos para esses pais verem o filho. Então, toda vez que eles iam à cidade, eles ficavam, isso, aquilo, e ficaram criando empecilhos, e esses pais muito simples acreditavam naquilo que eles iam falando e ficaram afastados. Lá por volta do 5º, 6º mês, esse casal entra com uma ação de guarda e posteriormente entraram então com esse pedido de adoção e destituição do poder, sob a alegação de que os pais biológicos tinham abandonado o filho e eles então que tinham direito de ficar com essa criança. O casal rico, influente na cidade, tentou se impor durante o processo. Todas as testemunhas, inclusive rolaram médicos como testemunhas, diziam que se eu devolvesse essa criança para os pais biológicos, essa criança ia morrer. Esse era o cenário que tinha. E aquilo me trouxe muito conflito. Eu fiquei com esse processo na mão durante algum tempo e eu toda vez que eu pegava esse processo, eu dizia, meu Deus, o que fazer com isso? Assim, eu pedia luz para resolver o que fazer, porque somos humanos, né? E o que passava na minha cabeça é, se eu devolvo esse filho para esses pais biológicos e esse menino morre, qual é a minha responsabilidade? Ao mesmo tempo, eu não conseguia enxergar por que é que essa criança tinha que sair, né? Por que é que ela teria que sair do seio da família dela biológica, perder o direito de ser criado pelos pais dele, por uma situação que eu não conseguia entender que fosse, né, que justificasse aquilo. Depois de muita reflexão, a juíza decidiu. A criança iria ficar com os pais biológicos. O casal rico ainda tentou argumentar que o menino teria uma vida muito dura na roça e que, por isso, deveria ficar na cidade. No fim da audiência, ele fez um apelo assim, dramático e disse, doutor, eu peço que a senhora pense no menino, no Fernando. Olhe o interesse do menino e respeite o estatuto da criança e do adolescente. E aí, no final da sentença, eu coloco que é exatamente pelo respeito ao estatuto da criança e do adolescente que estabelece, né, que a criança tem direito de ser criada no seio da família dela. O sofrimento que ele teria quando adulto e quando entendesse tudo que aconteceu com ele, certamente seria uma dor que não teria cura, porque a ele não teria sido dada a oportunidade de ser criado com os pais verdadeiros dele. E a volta da criança para os pais biológicos foi planejada.
O cuidado que eu tive foi de fazer essa devolução e fazer essa devolução assistida. Então, a gente passou a fazer um acompanhamento, o oficial de justiça fazia uma visita toda semana na casa lá desse casal na roça, né, para ver como estava o desenvolvimento, para ver se essa criança realmente tinha sofrido algum tipo, né, de perda, né, em razão dessa troca. E o meu oficial de justiça fazia isso com muito gosto, e eu me recordo das visitas, ele chegava e dizia assim: doutora, cheguei lá, o Fernando tá gordo, estava lá brincando no chiqueiro, montado em cavalo, ou seja, foi uma coisa que ele esperou em poucos dias, né, essa perda. Hoje, 25 anos depois, aí está o Fernando, um rapagão com mais de 1,80 m e muita saúde. Ele trabalha duro como pedreiro e ainda ajuda os pais a cuidar da terrinha que eles têm, 4,5 hectares. Quando se lembra do julgamento, 25 anos atrás, o seu Antônio vê o gesto da juíza na hora de anunciar a decisão dela de um jeito forte. A juíza deu um murro da mesa, o menino é desse. A juíza bateu na mesa e... A juíza bateu na mesa, falou, o menino é desse. E deu a sentença para a guarda ficar com a mãe. Ficar com a mãe, mas o pai, graças a Deus. Hoje está com nós e eu tenho muita alegria, muita satisfação que está com nós, graças a Deus. Seu Antônio ainda fala um pouquinho, mas a família toda é econômica nas palavras. A prosa bem do interior mineiro foi estimulada por Hernani Souza, um funcionário da prefeitura de Sem Peixe. Hoje você tem a propriedade aqui, né, Tom Gaspar? E ele ajuda, Fernandinho ajuda a cuidar, né, Maria? Tudo. Ajuda a cuidar de vocês também. Se vocês adoeceu aí, perrengou, ele sai com vocês. Você sabe dirigir, Fernando? Sai com nós. Dirige também, leva vocês. Dirige muito bem. Leva eu no médico, leva a mãe dele no médico, graças a Deus. Conversa vai, conversa vem. Ainda descobrimos que no próximo dia 27 vai ter festinha na casa da família. Ele traz muita alegria pra casa, não traz? Vai nós demais. Não é? Trabalhador, né? Trabalhador. É artioso, nada, né? Não. É menino trabalhador. Ele tá com quantos anos hoje? Eu vou fazer 25 agora. 25 anos, ó, Fernando. Ó, que bacana, graças a Deus aí. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.